Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que quando o Senhor encontrava com aqueles que estavam a mendigar à beira do caminho, e quando Jesus lhes dizia: Que queres que te faço? E eles diziam: Que eu veja, porque na verdade eles estavam diante daquele que é uma sabedoria mais pura do que os favos de mel. Eles queriam ver aquele que uma sabedoria mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis. E sempre ele lhes diziam é, que seja segundo a tua fé. E ali eles estavam a contemplar a imagem e a glória de Deus. Aleluia. E assim, a palavra diz que todo aquele que ele abre os seus olhos, os olhos são candeia para o corpo, aqueles que estão segundo a luz que não se coloca debaixo da cama, mas no velador, aonde ele é fiel para nos manter segundo a sua luz, sendo luz para aqueles que estão mergulhados em trevas. Mas também ele nos ensina que nem todos queiram ser estar segundo a luz, porque ele já dizia: a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. E perecerão todos aqueles que seguem em densas trevas, onde ele já dizia: não tem o dia 12 horas, andai na luz do dia antes que sobrevenha as trevas. A palavra diz que naquele momento de trevas ele soou como gotas de água e sangue, testificando que três proclamam na terra. Assim como a palavra diz: vigiai e orai sem cessar. E ali os discípulos no Getsemane, ele pedia para que vigiasse com ele, que ele iria adiante a orar. E quando ele voltava, os apanhava a dormir. A palavra diz: desperta tu que dormes, porque na verdade estavam num momento de densas trevas. E a palavra diz: quem subsistirá é o anjo do concerto quando vier, assim como Jesus já dizia: por acaso encontrarei fé quando vier sobre a terra? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Melhor para aqueles que permanecem na vigilância e na oração e não estão a dormir. Melhor para aqueles que permanecem na vigilância através daquele que é fiel e verdadeiro e não tosqueneja e não dormita. Porque em vão vigia o sentinela, se não for o Senhor que guarda a cidade. Assim em vão os construtores que constroem, se não for o Senhor o alicerce segura, a nossa pedra angular do alto, do qual os homens o rejeitaram, pedra de esquina, e ele, o Pai, o colocou como pedra angular. E bem-aventurado aqueles que seguem edificando através do construtor, que é digno do que digno é mais digno do que a própria casa, digno de honra. Ele é digno de toda honra e de toda glória, e a ele seja todo o reino, o poder, as riquezas, a glória. Ele é o sim, ele é o amém, ele é o shalom para aqueles que nele depositam a confiança.
e bem-aventurado aqueles que permanecerem constantes sem cessar, porque alcançarão o Shabat nas regiões celestiais, a nossa mãe que é livre, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.